Olá pessoal, a gente segue agora com o nosso curso de Shoah, entrando na invasão da Polônia e no estabelecimento dos guetos. Então a Segunda Guerra Mundial ela vai começar no dia 1º de setembro de 39, com a invasão alemã da Polônia. No dia 17 de setembro, os poloneses ainda tentavam conter os alemães e os soviéticos invadiram a Polônia, ocupando a parte oriental do país. E eles colocaram assim em prática um acordo secreto que tinha sido assinado antes do início da guerra entre o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, Molotov, e o seu colega alemão Ribbentrop. Em 3 semanas, os alemães derrotaram a Polônia e dividiram o território em 3 regiões. As províncias do oeste e do norte foram anexadas ao Reich e os distritos do leste foram anexados à União Soviética. E você tinha ali um enclave no centro da Polônia que foi convertido no governo geral. Era uma área cujo futuro político ainda estava indefinido na fase inicial de ocupação. Então, ao total, cerca de 1,8 milhões de judeus foram presos na zona ocupada pelos alemães e mais de 1 milhão de judeus poloneses acabaram nas áreas soviéticas. Então, enquanto marchavam para as cidades da Polônia, os alemães atacavam os judeus que encontravam, submetiam os judeus a humilhações, espancamentos, corte de barba dos ortodoxos, enforcamentos públicos para aterrorizar a população. Quem fazia tudo isso eram membros da SS que acompanhavam as unidades militares regulares. Eles também incendiavam sinagogas, casas de judeus e pegavam judeus na rua para trabalhar à força, reparando o dano das batalhas. Essa foto que vocês observam aí, vocês veem um rabino com o seu tefilino profanado, todos os oficiais do exército da SS fazendo graça ao redor dele, e infelizmente ali no chão estirados tem ali uma pilha de corpos. A princípio aí o rabino está fazendo Kadish por todos os seus correligionários que foram mortos. Muito bem, depois de receber multas por terem causado, entre aspas, a guerra mundial, os líderes judeus foram inundados por decretos. Tiveram aí que registrar uma força de trabalho judaica e foram impostos a trabalho forçado. Os judeus constantemente eram despojados de suas posses e privados de seus meios de subsistência. Ao longo das áreas ocupadas, os alemães restabeleceram uma prática medieval, que era exigir que os judeus usassem um distintivo de vergonha, às vezes braçadeiras com a estrela de David, ou às vezes estrelas amarelas que eram presas na altura do peito, obviamente para identificá-los como judeus. Em 21 de setembro de 39, Reinhard Heydrich, o chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, enviou o Schnellbrief. Era uma ordem que estabelecia os procedimentos e o tratamento dos judeus na Polônia ocupada. Então, primeira coisa, ele determinava a transferência dos judeus que viviam em pequenas cidades e aldeias para cidades maiores, com grandes comunidades judaicas. E também que os conselhos judaicos, ou os Judenräte, deveriam ser estabelecidos para executar as ordens das autoridades alemãs. O Schnellbrief também definia como meta a arianização de fábricas de propriedade judaica, ou seja, a transferência da propriedade de judeus para as mãos alemãs, levando em consideração as necessidades do exército e a importância econômica das fábricas. Os judeus geralmente eram alojados em bairros mais pobres e essas áreas finalmente se transformaram em guetos fechados, em que a maioria dos judeus poloneses foi presa. Ao todo, mais de 1.000 guetos foram colocados na Europa Oriental e você ainda tinha alguns guetos que foram fechados na Europa Central. Muito bem, as instruções de Heydrich que vocês têm aí na foto faziam distinção entre uma fase de transição para resolver o problema judaico e o objetivo final. Porém, a gente não deve presumir que o termo solução final já tinha sido definido ou que um plano geral de assassinato já tinha sido feito. O que tinha naquela época, aparentemente, eram planos muito vagos e um desejo geral e indefinido de resolver o problema judaico de alguma forma que fosse rápida e radical. Mas nessa fase,
a ideia de deportar os judeus do Reich ainda era predominante, né? Se pensava ali, inclusive, em destinos africanos ou sul-americanos. Muito bem. As autoridades alemãs, elas atingiram vários objetivos ao criar os guetos. Primeiro, eles reuniram um grande número de judeus em condições muito precárias. Eles isolaram os judeus do resto do mundo e tornaram eles vulneráveis a tudo o que ia acontecer no futuro. Tem ali também a questão da supervisão rigorosa. Eles estavam ali também sem a sua propriedade, tiveram aí sua propriedade expropriada, também tiveram o seu trabalho explorado, foram isolados do resto do mundo e, como a gente já disse, ficaram aí vulneráveis e despreparados para momentos cruciais no futuro. E por fim, obviamente, eles acabavam incitando a população local contra os judeus, mas a população já se ressentia dos judeus de qualquer maneira, o antissemitismo já era muito enraizado. Muito bem, sobre as condições nos guetos, os judeus só foram autorizados a levar alguns itens pessoais com eles para os guetos. E isso, obviamente, continuava o processo de arianização das casas e das propriedades que eles tinham deixado para trás. Os guetos eram superlotados, rodeados por muros, cercas e arames farpados. Muitas vezes não tinham infraestrutura elétrica e nem saneamento básico. As porções de alimentos eram insuficientes para sustentar os habitantes dos guetos, e os alemães utilizavam medidas muito brutais contra contrabandistas, incluindo aí execuções públicas. A fome só aumentava e piorava nos guetos, e muitos habitantes ficavam doentes e, inclusive, chegavam ao ponto de morrer de inanição, né? Morrer de fome. Agora, apesar das condições desumanas que os judeus enfrentavam nos guetos, muitos arriscavam as suas vidas por valores mais elevados, como a educação dos seus filhos, a preservação das tradições religiosas, como vocês veem aí na foto, uma sinagoga clandestina no gueto de Varsóvia, e a promoção de atividades culturais. Artistas, intelectuais, crianças, pessoas comuns, eles escreveram e desenharam a sua realidade do gueto para documentar o medo e o pavor que se abatia aí sobre a sociedade judaica. E essas atividades realmente permitiram que muitos se elevassem acima da degradação e humilhação que sofriam. E apesar da realidade assassina a qual os judeus foram expostos, muitos se comprometeram a ajudar os mais fracos e fundaram organizações de assistência e de bem-estar social. Então, muitos judeus, inclusive, se colocaram em perigo a fim de salvar a vida de outras pessoas, incluindo aí as crianças que arriscavam as suas vidas para contrabandear comida para o gueto, né? Realmente as crianças eram aí as maiores encarregadas do contrabando por causa do seu tamanho, que permitia que eles se esgueirassem ali pelas frestas dos muros. Agora a gente parte para um estudo de caso de alguns guetos, começando aí pelo gueto de Lodz. Então, o gueto de Lodz, ele estava ali nessa cidade, que é a segunda maior cidade da Polônia, e era um importante centro industrial. O gueto foi criado no dia 30 de abril de 1940. Ele foi o segundo maior gueto nas áreas ocupadas e, com certeza, ele foi o gueto que foi mais severamente isolado do seu entorno e dos outros guetos. Mais ou menos 164 mil judeus foram aprisionados ali e sobre esse número foram ainda adicionados dezenas de milhares de judeus da região, outros judeus do Reich e também ciganos. Agora, o gueto, embora tenha sido planejado para ser uma instalação temporária de trânsito, durou mais de 4 anos, uma vez que os interesses nazistas levaram aí uma decisão de explorar a força de trabalho judaica do gueto de Lodz. Então, falamos agora sobre Mordechai Chaim Rumkowski, que ele foi o controverso líder do Judenrat de Lodz. Rumkowski ele acreditava que o trabalho
daria ali aos judeus a oportunidade de continuar a viver e até um pouco de esperança de sobreviver à guerra. Então ele estabeleceu um sistema no qual os judeus do gueto trabalhavam para os alemães, incluindo aí oficinas que empregavam crianças pequenas, assim como você vê aí na imagem. Porém, os alemães, eles viam essa sobrevida do gueto só como um intervalo para o verdadeiro trabalho, que era aí o extermínio. Então, em 1942, as deportações de Lodz para o campo de extermínio de Helmno começaram. Romankovsky foi forçado a preparar listas de nomes para deportação e organizar a captura dos judeus. Ele tentou, mas ele não teve sucesso em reduzir a cota de judeus para deportação. E aí, até o final de 1942, praticamente metade dos judeus presos em Lodz tinha sido assassinada em Helmno, e o assassinato do gueto de Lodz e também das áreas circundantes vão continuar até janeiro de 1945. Segundo aí para um outro estudo de um gueto, o gueto de Varsóvia. Varsóvia era a capital da Polônia e lá os nazistas criaram o maior gueto de toda a Europa. Então, 375 mil judeus viviam em Varsóvia antes da guerra. Isso equivalia aí a mais ou menos 30% da população total da cidade. O Judenrat foi criado sob a liderança de Adam Chernyakov, esse aí que vocês veem na foto, e em outubro de 1940 a criação do gueto foi anunciada. Aí, em novembro de 1940, os judeus foram colocados dentro da área do gueto, e mesmo que um terço da cidade era composta por judeus, o gueto ocupava só 2,4% de toda a superfície urbana. Além do pessoal que já morava em Varsóvia, massas de refugiados foram transportadas para lá e elevaram a população do gueto para 450 mil pessoas. Então, mais ou menos de 6 a 7 pessoas viviam em cada aposento. Vocês têm aí na imagem um grupo de refugiados que é instalado no gueto de Varsóvia e o lugar que eles são acomodados é aí o salão principal de uma sinagoga. Você repara aí que eles têm aí um Arona Kodesh como decoração do seu quarto. Além disso, as rações alimentares diárias elas eram extremamente insuficientes, equivaliam aí a 1/10 do consumo calórico diário mínimo. As atividades econômicas no gueto também eram mínimas e geralmente eram ilegais. O contrabando de alimentos era aí o principal ramo dessa atividade de contrabando. Porém, as paredes do gueto elas não conseguiam silenciar a atividade cultural dos seus habitantes. E mesmo com as terríveis condições de vida no gueto, artistas e intelectuais continuaram seus esforços criativos. No gueto de Varsóvia você tinha bibliotecas, você tinha um arquivo clandestino chamado Oneg Shabbat, organizado aí pelo Emanuel Ringenblum, o historiador que vocês veem na foto, e praticamente tudo que a gente sabe sobre o gueto de Varsóvia é por causa desse esforço de registro que ele fez. No final do gueto ele vai e esconde todos os seus documentos em 3 latas de leite e enterra debaixo da cidade. A gente até hoje encontrou apenas 2. Você também tinha ali no gueto de Varsóvia movimentos juvenis, e isso aí inclusive tinha uma orquestra sinfônica, essa aí que vocês veem na imagem. Então, o gueto lotado ele tornou-se um ponto focal de epidemias e mortalidade em massa. Realmente essa mortalidade era algo que as instituições judaicas se viram impotentes para combater. Mais de 80 mil judeus morreram no gueto. Em julho de 42, as deportações para o campo de extermínio de Treblinka começaram. E quando as primeiras ordens de deportação foram recebidas, Adam Chernyakov, o presidente do Judenrat, ele se recusou a preparar as listas de pessoas para deportação e, em vez disso, ele se suicidou em 23 de julho
de 42. Muito bem, o último gueto aí que a gente vai analisar hoje é o famoso gueto de Theresienstadt, que ele vai ser aí fechado em 1941. Só um pequeno adendo para quem estranha, a gente fala aí sobre o início do gueto como fechamento, porque realmente as pessoas começavam sendo fechadas lá, né? O fechamento é o que dá o início e a liquidação ou a liberação é o que dá o ponto final, né? É diferente de uma loja que o início você está abrindo a loja para o público, aqui o início está fechando o público dentro do gueto. Então, em 1941, os nazistas vão criar o gueto de Theresienstadt, que era uma cidade aí no noroeste da Tchecoslováquia. Lá eles colocaram judeus da Boêmia e da Morávia, idosos e pessoas que tinham mérito especial no Reich. Muitos também judeus da Holanda e da Dinamarca depois. Mesmo que na prática o gueto servia como um campo de trânsito para os judeus, a caminho do campo de extermínio, o gueto de Theresienstadt também foi apresentado como um modelo de assentamento judaico para fins de propaganda. Então, o que acontece? Quando os relatórios sobre os campos de extermínio começaram a aparecer no fim de 43, os nazistas decidiram apresentar Theresienstadt para uma comissão da Cruz Vermelha Internacional. Se preparando para a visita dessa comissão, eles fizeram mais deportações para Auschwitz para, afinal, reduzir ali a superlotação do gueto. Instalaram lojas falsas, uma cafeteria, um banco, uma escola, creches e outras instituições comuns de uma realidade normal foram abertas, jardins de flores foram plantados em todo o gueto a fim de maquiar o terror que acontecia lá dentro. A comissão vai chegar no gueto no dia 23 de junho de 44 e os seus encontros com os prisioneiros eram meticulosamente planejados de antemão. Aí na imagem vocês têm uma fotografia que a Cruz Vermelha vai tirar das crianças em Theresienstadt. Depois da visita da Cruz Vermelha, os nazistas vão produzir um filme de propaganda sobre a vida dos judeus, aí sobre os cuidados carinhosos do Terceiro Reich. E depois que as filmagens terminam, a maioria dos atores do filme, incluindo aí quase toda a liderança independente e a maioria das crianças, vai ser enviada para as câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau. Theresienstadt vai ser um campo que dura até o final da guerra, vai ser libertado pelos aliados no dia 8 de maio de 45. Ao total, mais de 155 mil judeus passaram por Theresienstadt, 35.440 vão morrer no gueto. Aí na imagem vocês têm uma vala coletiva que servia aí ao gueto e 88 mil pessoas são deportadas para serem assassinadas aí nos campos. Em resumo, a gente pode definir essa era dos guetos com a seguinte frase: entramos em uma nova vida e é impossível imaginar o pânico que surgiu no bairro judeu. De repente, nos vemos tomados por todos os lados. Somos segregados e separados do mundo e, de fato, expulsos da sociedade da raça humana. Então, Chaim Aharon Kaplan, que era um pedagogo do gueto de Varsóvia, que vai ter um triste fim também em Treblinka, ele vai definir aí esse período de total isolamento e de condições precárias, e talvez o que mais fica é o início do processo de desumanização dos judeus que começa aí nos guetos e vai realmente chegar ao extremo nos campos de concentração e extermínio. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês aproveitem aí essa aula e a gente se vê na próxima.